Fala galera, professor Ednael na área, sejam bem-vindos aqui à nossa aula sobre Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. Você que está se preparando para o concurso aqui do Ministério Público de Sergipe, bora ver como esse tema ele cai em prova. Olha só, trouxe aqui uma questão para a gente estudar, certo? Como é que o tema ele costuma ser cobrado em prova, né? A Lei Orgânica Nacional do MP. Pessoal, concurso aqui, ó, do MP estadual, né, do Acre, cargo de analista ministerial, área do direito. De acordo com a Lei 8.625 de 93, que é a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, são princípios institucionais do MP. Pessoal, princípios institucionais do MP cai e muito em prova, tá certo? A gente vai ver aqui quais são os princípios institucionais do MP e também a gente vai estudar aqui quais são as missões constitucionais do Ministério Público, beleza? Quando eu falo em princípios institucionais, o Ministério Público possui três princípios institucionais, que é a unidade, olha só, a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, tá certo? Gabarito, portanto, aqui seria a letra C. Olha só, obediência à sociedade, tá errado, então você já corta. Obediência hierárquica, você já corta. Existe uma independência funcional e não uma obediência hierárquica. Centralidade também você já corta. Professor, o que seria essa unidade? Olha só, quando eu falo em unidade, eu tenho que lembrar de uma estrutura do Ministério Público, mas não somente uma unidade estrutural. Eu tenho também uma unidade funcional. O Ministério Público, ele age de acordo com a função constitucional, então é uma função única, certo? Dentro de todo o território nacional. Mas a unidade, certo? Que se refere a esse princípio aqui, estou falando da unidade dentro de cada estado. O Ministério Público, não existe uma divisão dentro de cada estado. O Ministério Público de Sergipe é um Ministério Público só, é uma unidade ali ministerial. Você tem, dentro da estrutura do Ministério Público de Sergipe, promotores que atuam na área criminal, civil, eleitoral, difusos e coletivos, mas eles compõem um único órgão, uma única unidade. Professor, e o promotor que atua em comarcas diversas? Por exemplo, Nossa Senhora do Socorro, Aracaju, São Cristóvão, Barra. Pessoal, cada um atua em sua comarca, eles possuem inamovibilidade, tá certo? Que é uma prerrogativa do cargo, não é um princípio institucional. Eles possuem, certo? Esta unidade não significa dizer que não possa ser dividido dentro de cada estado, de acordo com as suas funções, de acordo com a sua área de atuação. Até porque quando o Ministério Público ele atua de acordo com a lei, com a Constituição e com as suas livres convicções, tá certo? Olha só, quando eu falo em unidade, eu tenho que lembrar que essa unidade, né, representa um único órgão. O Ministério Público do Estado de Sergipe é um. O Ministério Público do Estado de Alagoas é outro. Bahia é outro, certo? Cada um possui a sua própria unidade. Agora, dentro de cada estado, eu posso ter essas divisões sem que eles deixem de ter essa única unidade, certo? Então, unidade representa um único órgão, certo, gente? Quando eu falo em unidade funcional, estou falando da missão constitucional do Ministério Público, defesa dos direitos sociais, difusos, individuais, da ordem democrática, ordem social, certo? Então, essas são as funções constitucionais. Quando eu falo em indivisibilidade, os promotores eles podem substituir uns aos outros sem que haja divergência. Não significa que está dividindo, não. Então, o promotor, quando sai de férias, entra outro promotor e dá prosseguimento, certo? Ao andamento do processo. Isso é o princípio da indivisibilidade. E a independência funcional. Olha só, não existe nenhuma pressão, seja ela interna ou externa, na atuação dos promotores. Como eu falei, o promotor ele atua de acordo com a lei, de acordo com a Constituição e com a sua livre convicção, certo? Então, se o promotor ele decide arquivar um inquérito policial, ele está agindo de acordo com o que determina a lei, a Constituição e a sua convicção. Ele não está convencido que é caso de oferecer denúncia, certo? E promove o arquivamento. É por isso que quando o juiz ele discorda do arquivamento, né, na antiga sistemática, no modelo jurisprudencial ou jurisdicional, o juiz ele não enviava de volta para o promotor, porque ali é independência funcional.
promotor estava decidido pelo arquivamento, já era, ele não iria mudar a sua opinião porque o juiz discordava. Não, o juiz ele mandava para o procurador-geral. O procurador-geral devolvia para esse promotor, não, independência funcional. O que é que ele fazia? Ou ele mesmo oferecia a denúncia, escolhia um outro promotor, ou ele insistia no arquivamento, tá certo? Então isso aqui é reflexo da independência funcional. Por que eu falo modelo antigo jurisdicional? Pós-pacote anticrime, a gente tem agora um modelo hierárquico como regra, certo? Caso de arquivamento, o promotor envia para o órgão de revisão ministerial, tem 30 dias, né? Avisa a vítima, tem 30 dias para fazer um recurso contra a decisão de arquivamento, avisa também ao delegado, avisa ao investigado e, segundo o STF, avisa também ao juiz, beleza? Então, estão aqui os princípios institucionais do Ministério Público. Bora ver quais são as missões constitucionais? Esta você encontra no artigo 1º da Lei Orgânica. O Ministério Público é instituição permanente. Professor, o que significa ser instituição permanente? Pessoal, isso aqui tem doutrinador que chama de cláusula pétrea heterotópica. Por quê, professor? Porque não está lá no artigo 60, parágrafo 4º, que trata das cláusulas pétreas. Mas a instituição permanente do Ministério Público ela não pode ser dissolvida. Se o Ministério Público é essencial à função jurisdicional do Estado, se ele é quem vai cuidar dos direitos individuais indisponíveis e as cláusulas pétreas, elas protegem os direitos individuais, o Ministério Público, como defensor, também não poderá ser dissolvido. É um pensamento doutrinário, tá certo? Mas, mais do que isso, certo? Não pode ter nenhuma lei, certo? Pelo poder constituinte derivado reformador querer dissolver o Ministério Público, beleza? Porque ele é um órgão, pessoal, ele é um órgão permanente. Professor, o fato dele ser um órgão permanente está previsto na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. Quer dizer, e se vier uma outra lei e revogar, certo? Esta lei aqui, pode o Ministério Público deixar de ser instituição permanente? Olha só, uma lei ela só deixa de ter eficácia, né? Ela só deixa de ter efeito no mundo jurídico quando surge uma outra lei. Lei é quem revoga a lei. Lei Orgânica do Ministério Público é uma lei em âmbito federal, né? Uma lei federal, uma lei nacional, certo? Posso criar uma outra lei pelo Congresso Nacional e acabar com essa outra lei e deixa de ser instituição permanente? Pessoal, pode até acabar, pode criar lei quando quiser, porque mais do que isso, essa previsão de órgão de instituição permanente está prevista também na Constituição Federal, tá certo? Então essa daí não pode ser dissolvida, beleza? Então, o que é instituição permanente? Não pode ter uma emenda constitucional, certo? Tendente a abolir, por ser também considerado uma cláusula pétrea heterotrópica, né? Não está previsto lá no artigo 60, parágrafo 4º, mas por existir ali uma defesa de interesses individuais previstos como cláusula pétrea, o Ministério Público também não pode ser dissolvido, beleza? É um órgão essencial à função jurisdicional. Pessoal, mais do que ser um órgão, olha só, mais do que ser um órgão essencial à função jurisdicional, é um órgão que dá acesso à justiça, tá certo? É um órgão que vai promover a ação penal pública incondicionada ou condicionada quando houver representação. É um órgão que facilita o acesso à justiça de muita gente. Tá certo? Antigamente, lá no Código Civil, no antigo, né, Código Civil, o Ministério Público ele era visto como fiscal da lei. Agora não, ele é um órgão de função jurisdicional. Ele é função da ordem jurídica. E a ordem jurídica não é somente a lei, certo? É a norma constitucional, é também os princípios e regras constitucionais. Beleza? Então, função jurisdicional do Estado incumbindo-lhe a defesa. Olha só. Aqui estão as funções constitucionais do Ministério Público. Defesa da ordem jurídica. Defesa da ordem jurídica. E o que seria a defesa da ordem jurídica? Por defesa da ordem jurídica, entende-se que quando o Ministério Público ele se deparar com uma lei que viola diretamente a lei, uma Constituição estadual, uma lei federal ou, certo, que viola a Constituição,
Segundo o artigo 103 da Constituição, ele pode promover o controle de constitucionalidade, tá certo? Então ele é parte legítima, né, para propor ali o controle, né, para fazer o controle de constitucionalidade. Professor, e o que seria seria aqui a defesa, né, do regime democrático? Pessoal, quando eu falo aqui defesa do regime democrático, a gente tem que lembrar, certo? A gente tem que lembrar da defesa dos instrumentos de democracia. O Brasil, ele adota, certo? A democracia olha só, a democracia semidireta, certo? Semidireta. Então você tem no Brasil aqui a representatividade, certo? A representatividade que é a regra, mas, olha só, a participação, certo? Mas a participação. Então você tem aqui a representatividade quando você escolhe alguém para representar você, certo? Quando você escolhe ali o seu presidente, os seus deputados, senadores, prefeito, governador, quando você escolhe ali o vereador, certo? Então você está escolhendo alguém para te representar. Mas existem também as formas de participação direta por meio de plebiscito, referendo e iniciativa popular. Então garantir um regime democrático é garantir a participação, certo? Na democracia, né? A participação semidireta, seja por meio de uma representação fiscalizando ali as eleições ou por meio de uma participação. O que é que acontece em muitos municípios? Vai ser ali construído, né, gente? Construído ali um conjunto habitacional e é feito uma audiência pública. Geralmente acontece de um dia para o outro. E aí você perde a participação popular, certo? Os impactos que vão acontecer ali na sociedade. A população diretamente interessada tem que participar, tem que votar, certo? Então o Ministério Público também vai exercer esta fiscalização. Mas o regime democrático não é somente garantir a participação representativa ou direta nas eleições. Você também tem, certo? Aqui como defesa do regime democrático, você tem aqui também, olha aí na tela, a garantia do pluralismo político. Você tem aqui também a garantia do pluralismo político. Pluralismo político, pessoal, está previsto, certo? Lá nos fundamentos da República Federativa do Brasil, certo? Então ali, ó, assegurar a liberdade de expressão, a manifestação das minorias, certo? O exercício ao culto, pluralismo político, né? Muita gente acha que é somente partido político. Não. Eu sei que pluralismo político como fundamento existe diversidade de partidos, mas não é somente diversidade de partidos, é diversidade também de ideologia, certo? Garantir a participação das minorias, assegurar a todos, né, a liberdade de expressão e a participação do povo na formação democrática do país. Além disso, pessoal, a defesa do regime de democracia também está ligado, olha só, ligado aos objetivos da Constituição. O Ministério Público, quando atua, ele atua também de acordo ou alinhado com os objetivos da República Federativa do Brasil, aquele que você estuda lá no artigo 4º, certo? Artigo 3º, aliás, garantir uma sociedade livre, justa e solidária, certo? Ali os objetivos da República Federativa do Brasil, garantir o desenvolvimento, erradicar a pobreza e promover o bem de todos, sem discriminação, certo? Então, isso exercer a defesa do regime democrático. Temos também, olha só, a defesa dos interesses. Deixa eu grifar. Temos também a defesa, isso aqui é a missão constitucional do Ministério Público, certo? Incumbindo-lhe a defesa, pera aí rapidinho, deixa eu botar aqui, eu queria o marca-texto amarelo e não a caneta amarela, que aí ninguém vai enxergar nada. Então vamos lá, pronto. Incumbindo a defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis. O que se entende por direitos e interesses sociais? Pessoal, estou falando aqui de direitos difusos e coletivos ou de individuais homogêneos, Código de Defesa do Consumidor, ambiental.
Então, quando o Ministério Público chega em um determinado local onde está funcionando as atividades, né, de forma irregular, ele pode promover um termo de ajustamento de conduta, um TAC, promover uma ação civil pública. Isso é defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis, certo? Por exemplo, Código de Defesa do Consumidor. Então, esses são, certo? Essas são as missões constitucionais. E aqui no parágrafo único temos, olha só, no parágrafo único da Lei Orgânica, os princípios institucionais, a qual a gente já estudou na aula passada, ou melhor, no slide passado, beleza? A unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. E aqui a previsão na Constituição. Certo, gente? Então você tem aqui como unidade, o membro do MP, ele atua em nome da instituição. Ó, a instituição, ela é uma só, beleza? Integram apenas um único órgão, que é o órgão do Ministério Público. A indivisibilidade permite que eles possam ser substituídos sem que isso interfira, certo? Sem que isso interfira. A substituição não significa que vai deixar de ser único, beleza? E a independência funcional, e não existe subordinação e vínculo hierárquico. Pessoal, eu queria encerrar com você, aqui a nossa aula, certo? Dizendo o seguinte, onde é que está localizado o Ministério Público? O Ministério Público é um quarto poder? Não, certo? Nas constituições anteriores, o Ministério Público integrava o poder judiciário, certo? Por isso que pensavam que ele era uma espécie de poder judiciário. Depois saiu para o poder executivo e falaram, ó, ele não é poder judiciário, mas é um braço do poder executivo. Não. Agora, na Constituição de 88, ele é uma função essencial à justiça. Ele não está nem no poder judiciário, nem no poder executivo e nem no poder legislativo. E não é um quarto poder, ele é uma função essencial à justiça, um órgão autônomo, certo? Um órgão autônomo que compõe ali, né, na Constituição, ele faz parte dos órgãos essenciais à justiça. Ele também não é um quarto poder, porque lá no artigo 2º da Constituição traz quais são os poderes, né? São poderes harmônicos, né, independentes entre si, poder legislativo, executivo e judiciário. Não tem quarto poder, não tem Ministério Público. MP é função essencial à justiça. Pessoal, você que está estudando para o concurso e deseja adquirir o nosso curso, certo? Curso aqui para o Ministério Público de Sergipe. Olha só, organização do MP, certo? Vai estar nesse curso. É um combo que eu separei para vocês, certo? Vai ter aula de direito constitucional, aula de direito penal, aula de direito administrativo, aula de processo penal e lei orgânica, que vai estar dentro de organização do Ministério Público, certo? Por apenas R$ 197,00 ou em 12 de R$ 19,70. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, bem como o meu contato, o meu Instagram, o grupo de estudos para você também entrar e poder receber dicas e muito mais sobre esse concurso, beleza? No mais, forte abraço, fiquem todos com Deus, tamo junto.